Vivemos em uma era onde a sede por conhecimento espiritual e a busca pela verdade nunca foram tão intensas. Muitos querem desvendar os mistérios do universo, compreender os segredos da consciência e encontrar um caminho para além do que os olhos podem ver. Mas há algo que poucos percebem. Existe uma lei oculta, um princípio silencioso que os verdadeiros iluminados jamais ousam violar. E não porque ela esteja escrita em algum livro antigo ou guardada por sociedades secretas, mas porque quem a ignora inevitavelmente cai em um ciclo de auto-engano e fragmentação psíquica. Esse não é um aviso simbólico. É um fato que molda o destino daqueles que acreditam ter despertado, mas, na verdade, se perderam no próprio ego. A maioria acredita que o despertar é um estado de ascensão, onde tudo se torna mais claro e onde o sofrimento se dissolve. Mas essa é apenas mais uma ilusão de grandeza. O verdadeiro perigo não está na ignorância, mas na crença de que já se sabe demais. A psique universal é complexa, e aqueles que acreditam ter encontrado todas as respostas acabam aprisionados por suas próprias certezas. Há uma linha tênue entre o conhecimento e a arrogância espiritual, e cruzá-la pode significar um afastamento definitivo da harmonia interior. Os sábios não evitam essa lei por medo, mas por compreenderem que violá-la significa perder tudo o que realmente importa. A questão que fica é: o que torna essa lei tão poderosa? Por que aqueles que a conhecem jamais falam sobre ela diretamente? E o mais intrigante de tudo, por que os que a quebram sempre acabam se afastando da própria essência sem nem perceber? A resposta para essas perguntas pode mudar completamente a sua visão sobre o despertar. Mas esteja avisado, depois que essa verdade for revelada, não haverá como voltar atrás. Muitos acreditam que o despertar espiritual é uma busca pela luz, pela iluminação pura, como se a escuridão fosse algo a ser erradicado. Mas Carl Jung nos ensina que esse caminho é ilusório. O verdadeiro despertar exige olhar para dentro e perceber que tanto a luz quanto as sombras fazem parte da psique universal. Ignorar isso cria uma falsa sensação de elevação, uma ilusão de grandeza que afasta o indivíduo de sua própria verdade. O equilíbrio não está em escolher um lado, mas em integrar ambos, compreendendo que a dualidade psíquica é o espelho da alma refletindo nossas próprias contradições. No dia a dia, essa integração se manifesta nas pequenas coisas. Alguém que se vê apenas como bondoso, sem admitir sua raiva ou ressentimentos, pode acabar projetando essas emoções nos outros. É o clássico caso do santo que, quando pressionado, explode de forma incontrolável. A autoconfrontação exige que se olhe para esses aspectos reprimidos sem medo, pois fugir da própria sombra significa perder o centro psicológico. Ao encará-la de frente, compreende-se que ela não é um inimigo, mas uma parte esquecida que precisa ser acolhida. E o que acontece quando alguém abraça essa realidade? Uma transformação profunda. O indivíduo, que se reconhece por inteiro, desenvolve harmonia interior, tornando-se menos reativo e mais consciente de suas próprias motivações. As conexões ocultas entre seus medos e suas ações se revelam, permitindo uma vida mais autêntica. Mas aqui está o detalhe mais curioso. Esse processo nunca acaba. O equilíbrio entre luz e trevas não é um ponto fixo, mas um caminho contínuo. E é exatamente aí que mora o grande desafio. A maioria das pessoas prefere se ver como boas, evitando a todo custo encarar seus impulsos mais sombrios. Mas ignorar essa parte de si mesmo é como tentar esconder sujeira debaixo do tapete. Ela não desaparece, só fica fora de vista até o momento certo para emergir. Jung chamou essa parte reprimida de sombra, um conjunto de emoções, desejos e traços que foram negados ao longo da vida. O problema é que quanto mais alguém tenta fugir da sombra, mais ela cresce no inconsciente e afeta suas ações sem que perceba. Integrá-la não significa ceder aos impulsos mais primitivos, mas reconhecê-los para que não dominem a psique. A individuação, o verdadeiro processo de crescimento psicológico, só acontece quando alguém tem coragem de encarar sua sombra. Isso pode acontecer de maneira inesperada, como quando uma pessoa pacífica se vê tomada por uma fúria irracional, ou quando alguém que sempre buscou aprovação percebe que sua bondade era apenas medo de rejeição. Esses momentos desconfortáveis são convites para a autoconfrontação, oportunidades de enxergar o que foi reprimido e transformá-lo em consciência.
Negar esses aspectos cria a armadilha do ego, uma identidade construída para parecer perfeita, mas frágil o suficiente para desmoronar ao menor abalo. Por isso, integrar a sombra é libertador. Quem faz isso percebe que não precisa ser apenas bom ou ruim, mas alguém completo, ciente de suas contradições. Esse equilíbrio traz uma liberdade imensa, pois tira o peso de manter uma máscara impecável. A psique universal não trabalha com absolutos, mas com opostos que precisam ser reconciliados. E essa jornada de autoconhecimento não apenas fortalece o indivíduo, mas também transforma suas relações, porque ao aceitar sua própria sombra, ele também aprende a enxergar a dos outros sem julgamento. Mas há um detalhe que poucos percebem: a sombra não age sozinha. Ela é apenas uma peça dentro de um sistema muito maior. Muitas vezes, achamos que nossas ideias, comportamentos e reações são puramente individuais, fruto de experiências únicas. Mas Jung revelou que, além do que está em nossa mente pessoal, existe algo muito mais profundo: o inconsciente coletivo. Ele é como um vasto oceano psíquico, onde todos os seres humanos estão conectados por símbolos e padrões primordiais chamados arquétipos. Esses arquétipos moldam nossas histórias, crenças e até mesmo nossos sonhos sem que percebamos. Um exemplo clássico: o arquétipo do herói, presente em mitos, filmes e até em nossa necessidade de superar desafios pessoais. Mas aqui está o problema: quando alguém se identifica demais com um arquétipo, corre o risco de cair em uma ilusão de grandeza. Pense naquela pessoa que, ao descobrir conceitos espirituais ou filosóficos, começa a se ver como uma espécie de escolhido, alguém destinado a salvar os outros da ignorância. Esse é o perigo de se perder no arquétipo do sábio ou do Messias. Quando o indivíduo se apega demais a um papel, ele não percebe que está preso a uma narrativa que não é dele, mas sim um reflexo de um padrão milenar. E quanto mais ele acredita nessa identidade, mais se afasta da sua essência real. A psique universal oferece esses símbolos como guias, não como gaiolas, mas nem todos conseguem perceber essa diferença. A chave, então, não é negar os arquétipos, mas reconhecê-los sem se tornar escravo deles. Quando alguém percebe que está sendo arrastado por uma ideia fixa sobre si mesmo, pode se perguntar: isso realmente vem de mim ou é algo que apenas absorvi? Esse simples questionamento pode dissolver a identificação exagerada e trazer o indivíduo de volta ao seu centro psicológico. Mas há um detalhe curioso: quando essa identificação excessiva acontece, ela pode levar a algo ainda mais perigoso: a inflação psíquica. E é aí que a mente começa a pregar armadilhas sutis, criando uma falsa sensação de poder e superioridade. Há um fenômeno curioso no caminho do autoconhecimento. Quanto mais alguém aprende sobre a mente e o universo, mais corre o risco de se achar superior. Isso acontece porque o ego, ao invés de se dissolver, pode se inflar. A inflação psíquica ocorre quando a pessoa acredita que alcançou um nível de consciência acima dos demais, como se tivesse sido escolhida para algo maior. Isso alimenta o complexo de superioridade, um estado onde a pessoa não percebe que, ao se colocar acima dos outros, está apenas escondendo suas próprias inseguranças. E quanto mais ela se apega a essa ideia, mais frágil sua psique se torna. Um exemplo comum é aquele indivíduo que, após algumas experiências espirituais ou filosóficas, passa a olhar os outros com desdém, julgando-os como adormecidos ou ignorantes. Ele se vê como um guia, um iluminado, sem perceber que caiu na armadilha do ego. A ironia? O verdadeiro sábio não precisa se afirmar como tal. Quanto mais alguém se convence de sua superioridade, mais se distancia da harmonia interior e da conexão genuína com os outros. E pior, essa ilusão de grandeza não apenas cega, mas também isola, pois poucos querem estar perto de quem se acha acima de tudo. A saída para esse ciclo é simples, mas nem sempre fácil. A autoconfrontação. Reconhecer que o conhecimento não torna ninguém especial, mas sim responsável. Quem realmente entende as complexidades da psique universal não sente necessidade de provar nada para ninguém. Ao invés de se perder em uma identidade inflada, o indivíduo percebe que o caminho contínuo do despertar exige humildade. E se olhar bem de perto, verá que esse ciclo de inflação psíquica tem algo em comum com outro fenômeno intrigante:
A ilusão de que o despertar é um destino final, quando na verdade ele nunca termina. Muitos acreditam que existe um ponto final no despertar, como se um dia pudessem dizer: pronto, cheguei à iluminação. Mas essa crença é apenas mais uma armadilha do ego. O despertar não é um destino, é um caminho contínuo. Quem pensa ter alcançado o topo, corre o risco de estagnar, preso na ilusão de grandeza que paralisa o crescimento. A psique universal está sempre em movimento, sempre trazendo novas camadas para serem descobertas. Quem se acomoda acreditando que já sabe tudo deixa de aprender, e pior, perde a conexão com a própria essência. Isso é visível em várias áreas da vida. Pense naquela pessoa que atinge um sucesso profissional e, ao invés de continuar evoluindo, se acomoda e começa a repetir padrões antigos. O mesmo acontece no campo espiritual. Aqueles que acreditam ter chegado lá deixam de questionar, de explorar, de se transformar. E a estagnação é o maior inimigo da consciência. O verdadeiro despertar exige humildade para admitir que sempre haverá algo novo a aprender. Não importa o quanto alguém evolua, sempre haverá sombras a integrar, sempre existirão conexões ocultas esperando para serem reveladas. Aceitar essa jornada infinita não é motivo de desânimo, mas de libertação. Significa que não há pressa, não há linha de chegada. Quem compreende isso se sente em paz com seu próprio ritmo, sem precisar provar nada a ninguém. Esse entendimento traz um equilíbrio raro, pois dissolve a necessidade de validação externa e permite uma harmonia interior genuína. Mas há um detalhe fascinante nesse processo. Quanto mais alguém se conhece, mais percebe que grande parte de seus conflitos internos não vem de si mesmo, mas das projeções que faz nos outros. Poucas coisas são tão enganosas quanto a crença de que os problemas estão sempre nos outros. A mente tem um truque sutil, mas poderoso: projetar no mundo externo aquilo que não quer enxergar dentro de si. Alguém que se incomoda excessivamente com a arrogância dos outros, por exemplo, pode estar reprimindo sua própria necessidade de reconhecimento. A projeção é um espelho da alma, refletindo aspectos internos que a psique tenta esconder. O problema é que, quanto mais alguém projeta, menos se conhece, e assim os conflitos inconscientes se acumulam. É fácil perceber esse fenômeno em relacionamentos. Quantas vezes alguém já culpou o parceiro por ser frio, sem perceber que, na verdade, tem medo da própria vulnerabilidade? Ou criticou um colega por ser autoritário, quando no fundo sente dificuldade em impor limites? Essas dinâmicas inconscientes moldam a forma como vemos o mundo e as pessoas ao nosso redor. Ao invés de assumir a responsabilidade por suas emoções, muitos preferem acreditar que o problema está lá fora. Esse ciclo cria separação e impede a harmonia interior. Mas há um detalhe importante: retirar as projeções não significa aceitar tudo passivamente, mas sim entender o que cada conflito revela sobre si mesmo. A verdadeira autoconsciência surge quando alguém começa a questionar suas próprias reações. Por que isso me incomoda tanto? O que isso diz sobre mim? Esse simples exercício pode transformar completamente a percepção da realidade. Quando se deixa de projetar, a psique universal começa a se reorganizar e as relações se tornam mais autênticas. Mas há algo curioso nesse processo. Quando a mente para de distorcer a realidade com projeções, ela começa a perceber padrões misteriosos no universo. Padrões que muitos chamam de sincronicidade. Há momentos na vida em que certas coincidências parecem tão improváveis que desafiam qualquer explicação lógica. Um encontro inesperado, um livro que surge na hora certa, uma frase que aparece exatamente quando se precisava ouvir. Jung chamou isso de sincronicidade. Eventos que, embora não tenham uma ligação causal, carregam um significado profundo. Essas experiências dão a sensação de que existe uma inteligência oculta guiando os acontecimentos, como se a psique universal estivesse em constante diálogo com a realidade externa. Mas aqui está o perigo. Se alguém se apega demais a esses sinais, pode cair em uma armadilha do ego, vendo significados em tudo e perdendo o equilíbrio psicológico. Imagine alguém que começa a enxergar sinais em absolutamente tudo, no número do relógio, em placas de carro, nas palavras aleatórias de desconhecidos. Em vez de usar essas coincidências significativas como uma bússola sutil, a pessoa se torna obcecada, acreditando que cada detalhe carrega uma mensagem secreta. Isso pode levar à paranoia espiritual,
um estado onde a mente se perde em interpretações exageradas e desconectadas da realidade. O equilíbrio está em reconhecer os sinais sem se deixar dominar por eles. A sincronicidade não é um atalho para respostas prontas, mas um convite para a reflexão. O segredo para lidar com isso é simples: observar os sinais, mas continuar agindo com consciência. Uma sincronicidade pode indicar um caminho, mas cabe a cada um decidir se ele realmente faz sentido. Quando a mente está alinhada, esses eventos se tornam aliados naturais da jornada, e não uma dependência. Mas há um detalhe curioso. Muitas vezes, as pessoas buscam esses sinais porque estão em uma constante busca por validação externa, sem perceber que estão desviando sua atenção do que realmente importa. O ser humano tem uma tendência natural de buscar conforto, reconhecimento e segurança. Mas há um problema. Quando esses desejos se tornam o centro da vida, eles se transformam em distrações que afastam o indivíduo de sua verdadeira evolução. A busca incessante por dinheiro, status ou validação externa pode mascarar um vazio interno que nunca é preenchido. A psique universal não se opõe à prosperidade, mas quando a riqueza se torna a principal métrica de valor pessoal, a conexão com o próprio eu se enfraquece. Muitos passam a vida correndo atrás de algo que, no fim, não traz a realização que esperavam. Isso acontece porque o ego se alimenta de comparações. Alguém conquista um objetivo, mas logo surge outro ainda maior, e assim a busca nunca termina. A ilusão de grandeza faz com que a pessoa acredite que, ao alcançar determinado patamar financeiro ou social, encontrará paz e felicidade. Mas basta olhar para celebridades e empresários que, mesmo com fortunas inimagináveis, vivem em crises existenciais. A verdade é que os desejos materiais podem ser uma armadilha do ego, fazendo com que a pessoa passe a vida inteira correndo atrás de algo externo, quando a verdadeira harmonia interior vem de dentro. Isso não significa que bens materiais sejam ruins, mas sim que eles não podem ser um substituto para o equilíbrio psíquico. Quem busca crescimento precisa se perguntar: isso que eu desejo realmente me fará feliz ou estou apenas seguindo um padrão imposto? Quando essa reflexão acontece, a relação com o mundo material muda. O dinheiro passa a ser um meio, não um fim. E é curioso notar que quando alguém deixa de ser escravo da necessidade de validação, descobre que a dualidade entre ter e ser é apenas mais um dos desafios a serem reconciliados. Desde cedo aprendemos a dividir o mundo em opostos: certo e errado, bem e mal, luz e escuridão. Mas essa visão simplista esconde uma verdade mais profunda. A psique universal não trabalha com absolutos, mas com a integração dos opostos. Quem busca apenas o positivo e rejeita o negativo está preso em uma visão limitada da realidade. A dualidade psíquica não é um erro a ser corrigido, mas um equilíbrio a ser encontrado. Aceitar as contradições dentro de si é o que permite uma verdadeira transformação. Afinal, não é a ausência da escuridão que cria a luz, mas a capacidade de harmonizá-las. No dia a dia, isso se manifesta de formas sutis. Alguém que deseja ser forte pode acabar negando sua vulnerabilidade, sem perceber que ambas coexistem. O mesmo acontece com a compaixão e a firmeza, a razão e a emoção. Quantas vezes uma pessoa tenta ser apenas racional e acaba se sentindo fria? Ou se entrega demais às emoções e perde o controle? A reconciliação dos opostos significa abandonar a luta contra si mesmo e perceber que cada aspecto tem um propósito. Quem aprende a transitar entre essas forças sem se perder nelas, descobre um novo nível de harmonia interior. Isso não significa cair na passividade ou aceitar tudo sem questionar. Pelo contrário, significa agir com consciência, sabendo que cada escolha tem seu papel no caminho contínuo do autoconhecimento. O verdadeiro equilíbrio não vem de escolher um lado, mas de compreender ambos. E há um detalhe interessante. Quem domina essa arte percebe que os maiores desafios da vida não vêm dos extremos, mas sim da dificuldade em encontrar o ponto de equilíbrio entre eles. A mente humana tem uma tendência perigosa: se perder nos extremos. Alguns se afundam na busca espiritual, negando completamente o mundo material, enquanto outros se entregam ao excesso de prazeres e conquistas externas, ignorando a vida interior. Mas qualquer desequilíbrio leva a um colapso. Quem vive apenas no mundo das ideias pode se desconectar da realidade, enquanto quem foca apenas no material pode sentir um vazio constante.
A psique universal exige harmonia para que o indivíduo não se perca em suas próprias ilusões. O verdadeiro despertar não está em abandonar um lado, mas em integrar ambos. Veja o caso de alguém que busca iluminação e passa a rejeitar todas as experiências terrenas, achando que o corpo e os desejos são obstáculos. Com o tempo, essa negação cria frustração e isolamento, pois a vida exige participação ativa. Por outro lado, quem busca apenas sucesso material, sem cuidar da mente e das emoções, pode até acumular riquezas, mas se sente constantemente ansioso e insatisfeito. O equilíbrio psíquico surge quando o indivíduo entende que pode viver entre os dois mundos sem se perder em nenhum deles. O segredo não é escolher um lado, mas aprender a caminhar entre eles com consciência. O desafio está em reconhecer quando se está inclinado demais para um extremo. Perguntar-se: estou negligenciando minha vida material ou minha vida interior? Pode ser um bom começo. Pequenos ajustes diários trazem uma harmonia profunda, pois alinham corpo, mente e espírito. Quem encontra esse ponto central não se sente mais perdido, pois percebe que não precisa abandonar nada, apenas aprender a lidar com tudo de forma mais equilibrada. Mas há uma verdade pouco falada. Esse conhecimento não é algo que se encontra facilmente, pois há forças que tentam escondê-lo. E agora é hora de falar sobre um dos segredos mais bem guardados. Agora que você sabe dessa verdade, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com isso? Vai continuar se iludindo, achando que já chegou ao fim da sua jornada, ou vai aceitar que o verdadeiro despertar é um processo sem fim? A maioria das pessoas prefere acreditar que existe um atalho, um segredo que pode ser aprendido e pronto, como se fosse uma fórmula mágica. Mas os sábios sabem que não é assim que funciona. O conhecimento real não está em colecionar respostas, mas em fazer as perguntas certas, aquelas que nos tiram da zona de conforto e nos obrigam a enxergar a realidade como ela é. Então pare e reflita. Será que você tem encarado sua própria sombra? Ou será que, sem perceber, caiu na armadilha do ego, acreditando que já superou todas as suas limitações? O verdadeiro crescimento acontece quando temos coragem de olhar para dentro sem filtros, sem medo do que vamos encontrar. Não é um caminho fácil, mas é o único que leva à verdadeira harmonia interior. E acredite, quem entende isso muda sua vida de um jeito que a maioria jamais entenderá. Agora, eu te pergunto, você está pronto para dar esse próximo passo ou vai continuar fugindo de si mesmo? Se esse conteúdo fez sentido para você, não guarde esse conhecimento só para si. Inscreva-se no canal Vibrando Sabedoria e ative as notificações para continuar explorando verdades que poucos ousam falar. Aqui, cada vídeo é uma peça desse quebra-cabeça que pode transformar a forma como você vê o mundo e a si mesmo. E lembre-se, a verdadeira evolução não acontece da noite para o dia, mas começa no momento em que você decide enxergar além das ilusões.